Queridos irmãos, que a paz de Deus, que guarda mente e coração, esteja com todos vocês em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pode se assentar, por favor. E eu quero... O texto que eu vou ler com vocês está em Êxodo, capítulo 13. Antes de ler, eu vou só fazer um convite para vocês e passar um pequeno vídeo. Nós temos muitos vídeos, são muitas cruzadas que a gente faz no Nordeste, mas eu escolhi um ali, passei para os irmãos da mídia, e por falar dos irmãos da mídia, eu quero agradecer pelo carinho deles, de estar nos servindo aqui esses dias, mexendo com esses vídeos, com essas coisas todas, que Deus os abençoe muito. Nós vamos ter a nossa próxima cruzada dos dias 12 a 20 de agosto, só que ela não vai ser no Nordeste, ela vai ser no norte do país. Ela vai ser para os nativos da Amazônia. Nós vamos pegar um navio e ficaremos vários dias, um barco missionário. Nós ficaremos vários dias nesse barco, atendendo os nativos, não apenas atendendo ribeirinhos, mas atendendo as pessoas que vivem em tribos indígenas lá aqui na nossa Amazônia. Se você deseja ir, essa semana nas redes sociais eu vou estar lançando esse projeto e as primeiras, porque 10 vagas são para os médicos e odontólogos, e depois as primeiras 30 pessoas que fizerem sua inscrição são elas que vão participar dessa cruzada nossa na Amazônia. A gente não pode levar mais do que 40 pessoas. Essa última nós levamos 175 pessoas de vários lugares do Brasil. Então, no Nordeste, nós temos estrutura para levar várias pessoas. Mas na Amazônia, por se tratar de um barco, só pode hospedar 40 pessoas. Na verdade, 50 pessoas. 10 pessoas é a própria tripulação que vai cuidar da gente e 40 são os voluntários. Vamos ver esse vídeo para você ter uma noção mais ou menos dos trabalhos que a gente faz no Nordeste, no norte. Inclusive esse vídeo que você vai ver é em Cachoeira do Piriá, no estado do Pará, que nós fizemos essa cruzada. E se não der para você ir esse ano, o ano que vem nós teremos mais 2 cruzadas, sempre no mês de março e no mês de setembro de cada ano, tá bom? Vamos ver e a gente já volta à palavra. Chega de olhar pra mim, abre minha visão. Quero me entregar por inteiro ao seu agir. Põe o teu amor em meu coração. Chega de viver essa vida egoísta. Só olhar pra mim me afasta do amor. Chega de viver essa vida egoísta. Só olhar pra mim me afasta do amor. Eu quero amar como tu amas, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar em meio à multidão de curados e
própria obsessão. Chega de olhar pra mim, abre minha visão. Eu quero me entregar por inteiro ao seu agir. Põe o teu amor em meu coração. Chega de viver essa vida egoísta. Só olhar pra mim me afasta do amor. Chega de viver essa vida egoísta. Só olhar pra mim me afasta do amor. Eu quero amar como tu ama, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar em meio à multidão de curados e remidos. Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos em mais uma edição do nosso projeto de evangelismo e ação social. Estamos trabalhando no norte e no nordeste do Brasil. Essa é uma obra de amor, uma obra de esperança, que leva esperança para as pessoas. E nós queremos agradecer você que tem enviado os voluntários. Nós queremos agradecer você como igreja que tem apoiado, que tem sustentado, que tem orado. E nós somos muito felizes por isso. E queremos aproveitar esse pequeno vídeo para convidar você a vir e a participar da próxima caravana. Vem com a gente fazer o bem, porque fazer o bem faz muito bem. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Espero ver você na próxima caravana. Muito obrigado. Amém. Eu espero ver você na próxima caravana. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor, Êxodo, capítulo de número 13. E eu quero falar um pouco com vocês sobre o perigo de pegarmos atalhos na vida. A gente tem médicos que não sabem medicar, nós temos advogados que não sabem exercer advocacia, nós temos administradores que não sabem administrar, nós temos pastores que não sabem pastorear, nós temos pregadores que não sabem pregar. Isso tudo por causa de um problema chamado atalho. Pessoas que conhecem muito bem o caminho da cola, o caminho do QI, que não é mais o quociente de inteligência, mas é o quem indica. Eu tenho um amigo, eu tenho alguém que pode facilitar o caminho para mim, e a gente gosta muito desses caminhos fáceis. A gente não gosta de pegar os caminhos mais longos. E aqui você vai ler assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, se posto que era, o que diz aí? Êxodo 13, versículo 17. Perdão, eu também errei, tá vendo? É unção pastoral. Tamo junto, aleluia. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto. Posto que era mais perto. Mas Deus não os levou por uma terra cujo caminho era mais perto. A gente não gosta desse agir de Deus na nossa vida. A gente sabe que Deus quer nos tirar de uma terra de escravidão e nos levar para uma terra que mana leite e mel. Então, para que pegar o caminho mais longo? Se tem um caminho mais perto, então vamos pelo caminho mais perto, porque já são 400 anos de escravidão e existe um caminho mais curto. Então a lógica diz: vou pegar o caminho mais curto. Claro que se fosse hoje, nós brigaríamos com Deus para dizer: por amor ao teu nome, não nos leve pelo caminho mais curto. Porque esse caminho mais curto hoje é conhecido como faixa de Gaza. Eu acho que eu e você não queria passar por lá hoje, né? Então hoje era nós que estaríamos brigando para Deus, dizendo: Senhor, leva a gente pelo caminho mais longo, porque
a faixa de Gaza, a terra dos filisteus, é Ecrom, Ascalon, é a cidade de Gaza. Você lembra do Sansão que pegou o portão de Gaza e levou para a montanha? É esse caminho. Hoje as pessoas, para fugir da faixa de Gaza, qual é a fronteira mais perto para eles saírem de lá? Uma nação chamada Egito. A saída é pelo Egito. Não tem como sair pelo Mediterrâneo e do outro lado, indo para a região de Tiro e Sidom, que é o Líbano hoje, você tem que passar por Israel. Então, não tem outro caminho. Um caminho mais curto para sair de lá é via Egito. Só que Israel está fazendo o caminho contrário. Israel não está vindo, Israel está indo. Então, o caminho mais curto, o caminho mais fácil, é o caminho da terra dos filisteus. Só que o texto vai dizer que Deus não os leva para lá porque existe um problema nessa nação. Na verdade, não é uma nação, é um grupo de pessoas que ainda não tem a sua bandeira, não tem os seus governantes, não tem os seus juízes, não tem as leis, não tem os princípios, não tem os estatutos, não tem as leis que possam dar direito às pessoas de ir e vir, de reconhecer seu espaço, suas posses. Eles não têm nada, é um grupo de escravos que Deus está tirando de uma nação através de um libertador, para só no capítulo 19 de Êxodo Deus dizer: eu vou dar a vocês estatutos e mandamentos que na observância desses estatutos, princípios, leis cerimoniais, leis civis, leis religiosas, vocês vão se tornar uma nação, e uma nação de reis e sacerdotes sobre essa terra. Mas até então é um grupo de escravos. E o texto diz que Deus, olhando para eles, embora, você vai ver no versículo 18, diz assim: partiu, Deus porém não os fez rodear, Deus os fez rodear pelo caminho do deserto, e o povo de Israel arregimentados. Tem uma tradução que diz assim: armados para a guerra. Quem tem essa expressão lá? Tem pessoas que têm essa expressão, armados para a guerra. Tem uma outra tradução que diz assim: preparados para a guerra, e a minha diz assim: arregimentados. Parece uma contradição com o versículo anterior, porque o versículo anterior vai dizer por que Deus não os leva pelo caminho mais fácil. Porque vendo a guerra, eles vão se acovardar e vão retornar para o Egito. E agora o versículo seguinte vai dizer que saíram preparados para a guerra. Então, se eles saem preparados para a guerra, por que Deus vai evitar o caminho mais fácil, se o motivo é eles vão ouvir a respeito da guerra e vão retornar? É porque é uma fotografia nossa, a gente só tem aparência de que está preparado. A gente tem as armas, a gente tem, como Israel, tem o escudo, tem a lança, tem a espada. Quem olha para eles é um exército arregimentado, mas Deus sabe que a mentalidade é de escravo. Deus sabe que eles não têm habilidades para mexer com essa espada, para se defender com esse escudo. Eles têm as armas, mas eles não sabem usá-las. Então, a terra em que eles vão conquistar, que é a terra que mana leite e mel, é terra de cidades fortificadas, fortalezas imensas. É terra de 7 reinos com 37 reis. Então não é só chegar lá e dizer: vamos entrar e começar a comer dos frutos dessa terra, porque Deus nos deu essa terra. Não, é uma terra que Deus deu, mas eles têm que conquistar. Eles precisam aprender a lutar. Eles vão lutar contra 37 reis. Eles vão lutar contra grandes exércitos, cidades fortificadas, e além disso, o texto diz que existia gigantes que se moviam sobre essa terra. Então Deus olha e diz: não está preparado para ir pelo caminho mais curto, porque se eu os levo pelo caminho mais curto, eu os conduzo à destruição. Então, como eu conheço a estrutura deles, preciso criar um caminho mais longo para treiná-los nesse caminho, para quando chegar lá, eles estejam preparados para conquistar a terra que eu tenho prometido para eles. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então diga assim para a pessoa que está do seu lado: é por isso que o caminho está um pouco mais longo para você.
É por isso que as coisas dificultam um pouquinho mais. Deus está preparado para nos abençoar, mas nós não estamos preparados para ser abençoados. Se Ele coloca a riqueza em nossas mãos sem estarmos preparados, a gente vai fazer um bezerro de ouro. Tem muitas coisas que Deus é o maior interessado em nos abençoar. E não é questão de você confiar em Deus. Porque se fosse questão de confiar em Deus, as coisas seriam totalmente diferentes. Porque você pode olhar para o céu e dizer assim: Deus, eu confio em Ti, de que Tu vais me abençoar, de que Tu vais abrir as portas, de que Tu vais suprir tudo. Eu confio em Ti. E aí o céu olha e diz assim: tá bom, eu sei que você confia em mim, o problema é que eu não confio em você. Então não se trata de confiança em Deus, se trata de confiança de Deus. Porque a maioria de nós confiamos em Deus, por isso que a gente está aqui. Agora, Deus confia na gente? E a gente ganha a confiança de Deus à medida em que a gente vai caminhando em obediência. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito, será colocado. Então não vem com essa história: quando eu ganhar bem, eu vou fazer isso para Deus. É conversa para bovino dormitar. Ou conversa para boi dormir, né? Então você não engana Deus. O dia que Deus me abençoar, eu vou dar uma oferta, eu vou ser dizimista, eu vou fazer isso. E a gente fica, sabe, pensando que a gente tira uma com Ele. E Ele conhece o coração da gente. Diz: é você que está dificultando, meu filho. Porque existe um caminho, existe um princípio. Você vai sendo fiel no pouco que você tem, e por meio da sua fidelidade você ganha a minha confiança, e eu vou te colocando no muito que eu tenho reservado para você. Quantos estão recebendo essa palavra? Diga amém. Então a gente não gosta desse caminho mais longo. A gente não gosta de orações que demoram a ser respondidas. A gente não gosta de consagrar, orar, buscar e não ter uma resposta dentro do nosso tempo. A gente parece que a gente idealiza Deus. Esse é o grande perigo da igreja evangélica hoje, é você idealizar Deus. E aí você pode perguntar: mas Deus não é ideal? Claro que Deus é ideal, mas você conhece a essência de Deus total? Você não conhece, então você não pode idealizá-lo. Porque se você idealiza Deus, você acha que Ele tem que funcionar da forma que você o imagina. E Deus não funciona da forma que você o imagina. E é por isso que você vai perder muitas bênçãos, porque Deus pode querer trabalhar na sua vida de forma diferente daquela que você está imaginando. Mas como você idealizou, Deus quer fazer de forma diferente, você fica magoadinho, sabe? Ofendidinho. Eu vou desviar. Já está há muito tempo e não sabe, né? Então quando você, por exemplo, segundo livro de Reis, capítulo 5, o versículo 11 diz assim: e Naamã retirou-se indignado e dizia consigo mesmo: pensava eu. Esse é o nosso problema. O Naamã não foi lá para ser curado da lepra? Foi, não fez uma viagem longa, lá de Damasco, na Síria, até Israel, na Samaria? É longe para Dedéu. E ele fez essa viagem, e ele no meio do caminho, ele vinha pensando assim: olha a idealização ou as ideias pré-concebidas que a gente forma, e infelizmente a gente chama isso de fé. A maioria da gente chama isso de fé. A gente forma um quadro na nossa mente, a gente idealiza, e o Naamã vinha dizendo assim: eu vou chegar lá, na casa do profeta. Eu estou com a minha comitiva, eu sou o comandante do exército do rei da Síria. O Naamã, o profeta, vai sair da sua casa, da sua comodidade, vai vir ao meu encontro, vai olhar para mim assim, e vai, eu não sou da Igreja Universal não, mas vai fazer uma oração forte, e vai orar forte, e vai colocar a mão sobre a minha lepra, e pronto, eu estou curado. Então esse é o quadro que Naamã formou na mente dele. Então Deus vai me curar, mas é dessa forma que eu estou imaginando. Eu acredito que vai ser assim. E aí chega na frente da casa do profeta, o profeta nem abre a porta.
O profeta chama o seu servo e diz assim: vai lá e diga para esse comandante aí que se ele quiser ser curado, que ele desça no Rio Jordão e tome banho lá. E o Naamã fica o quê? Indignado. Mas Deus não quer curar ele? Quer, mas por que ele está indignado? Porque Deus quer usar métodos diferentes daquilo que ele imaginou. A idealização que ele tinha caiu por terra e ele ficou frustrado. E a pessoa, quando fica frustrada por causa da sua idealização, ela se torna improdutiva e ainda arruma uma desculpa dizendo: Deus me frustrou, me decepcionou. E se tornam pessoas improdutivas por causa da idealização. E o Naamã ainda, o texto, versículo 12 e 13, ele vai dizer assim: bom, já que é para tomar banho, e a gente cai nessa besteira também, já que é para tomar banho, então lá na minha cidade, no meu país, tem o rio Uabana e tem o Farfar, são as águas mais limpas de Damasco. Já que é para tomar banho, para que Deus me manda tomar banho nesse rio barrento do Rio Jordão? Eu tenho uma ideia melhor, Deus. A gente está sempre lutando contra a vontade de Deus, porque a gente tem ideias melhores. A gente tem uma idealização, a gente acredita que a gente consegue domesticar Deus, a gente acredita que Deus tem que se rebaixar e funcionar do jeito que a gente imagina que Ele é, e não é Deus que se rebaixa para funcionar como a gente imagina que Ele tem que funcionar, é a gente que tem que se humilhar para ser cheio de Deus, para a gente funcionar conforme Ele quer que a gente funcione. E isso não é fácil. Vai mexer com o seu orgulho. Você não tem isso, né? Vai mexer com o seu ego, com a sua vontade, com a sua comodidade, com o seu tempo, com a sua agenda, com a sua família, com os seus bens. E a gente cai na besteira de pensar que Deus está interessado nessas coisas, nossa. Deus está querendo pegar essas coisas minhas. Deus nunca quis o Isaac de Abraão. O dia que Deus pediu o Isaac, Deus não está pedindo o Isaac. Porque quando o Abraão põe o Isaac no altar e vai matar, Deus diz: não faz isso, só queria saber se você é meu mesmo de verdade. Se o sucesso é mais importante do que o Deus do sucesso. Se a vitória é mais importante do que o Deus da vitória. Deus não quer as nossas coisas, Deus quer a gente. Quantos estão me entendendo? Então Deus, o texto fala que Ele não os leva pelo caminho mais curto, que era mais perto, mas vai dizer aqui que Deus os fez rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Às vezes Deus faz a gente dar uma voltinha. A gente queria o caminho reto, é mais perto, mas às vezes Deus faz a gente dar uma voltinha. E às vezes a voltinha é uma voltona, né? Deus os leva lá por baixo, os faz ir pelo caminho do mar, para entrar pela terra dos filhos dos amonitas, dos moabitas, para chegar lá embaixo na terra de Seir, dos descendentes de Edom, para por Cádiz Barneia poder cruzar o Rio Jordão, para entrar por meio de Jericó para conquistar a terra. É uma volta imensa, mas era um caminho de tratamento. O texto vai dizer aqui, olha, no versículo 21, o Senhor ia adiante deles durante o dia em uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite em uma coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Quem estava nessa coluna e na nuvem? Deus. Deus diz: eu não vou levar vocês pelo caminho mais perto, mas eu vou levar vocês pelo caminho seguro. Vocês têm a minha presença com vocês. Durante o dia o sol não te molestará, à noite também a lua não vai trazer problema sobre vocês. O Senhor vai guardar vocês de todo mal. Aquele que criou os céus e a terra os guardará sempre, a entrada e a saída de vocês.
seguem a nuvem durante o dia. A nuvem parou, vocês descansem, porque o sol não vai fazer mal para vocês, mas quando vocês perceberem que o sol já está pegando vocês, saibam que a nuvem está se movendo. Então, movimente-se junto com a nuvem. E à noite, quando vem o frio, vocês vão ver uma coluna de fogo que vai aquecê-los, e se tiver que caminhar durante a noite, essa coluna vai alumiar o caminho para vocês e vai aquecer vocês durante a noite. E eles estão seguindo a coluna de fogo durante a noite e estão seguindo a nuvem durante o dia. E o texto diz: Deus estava o tempo todo em ambas. Capítulo 14 diz: chegaram em um lugar chamado Piairote, que é um beco sem saída. Existe, pregador, a possibilidade de seguir Deus e parar em um beco sem saída? Existe a possibilidade de seguir a palavra, de seguir o Espírito Santo, de seguir a orientação de Deus, e o próprio Deus levar você para um lugar que você olha para frente e é mar vermelho, você olha para os lados, são montanhas, e você olha para trás, você vê uma nuvem, mas é uma nuvem diferente, não é a nuvem de Deus, é uma nuvem de poeira, e o que faz essa nuvem de poeira é o exército do inimigo que vem para te matar. Aí você vai dizer: Deus não está nessa nuvem aí não, porque essa é a nuvem que os inimigos estão fazendo. E às vezes, Deus nos coloca em um beco sem saída. Você olha para frente, mar. Olha para trás, inimigos. Olha para o lado das montanhas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você está em uma situação dessa, não existe lugar para olhar, a não ser para cima. Você vai olhar para cima. Deus vai te levar a lugares que você não vai poder depender de força humana. Você não vai poder depender de recursos humanos, você não vai poder depender de estratégias humanas, você não vai poder depender de graus acadêmicos, de conjecturas humanas, de filosofias, você não vai poder depender de canudos que você tem pendurado na sua parede, de diplomas, você não vai poder depender de parente, de amigos, de advogado, de juiz, de prefeito, de governador, de pastor, de missionário. Deus vai te levar a lugares em que você vai depender somente dEle, porque é somente Ele que pode fazer o milagre. E eu sei que alguns de vocês estão aí, mas você está olhando para os obstáculos, e eu vim aqui nessa manhã para dizer: olhe para cima, olhe para o alto, olhe para cima. E eles continuam o seu caminho. Vocês conhecem a história, o mar vermelho se abre e eles continuam. No capítulo 15, no último versículo do capítulo 15, no versículo de número 27, diz assim: então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto a elas. Olhe para mim, por favor. Você acredita que Deus sabia que tinha essas 12 fontes aqui no caminho? Deus sabia ou não sabia? Sabia. Então por que no versículo 22 e 23, se Deus sabia que só mais um dia ali na frente existiria 12 fontes de água saudáveis, por que eles, seguindo a nuvem, foram parar em uma fonte de águas amargas? Puxa, é só mais um dia e tem 12 fontes de água saudáveis. Porque Deus vai levá-los um dia antes a uma fonte de água amarga. É que a gente pensa que quando a gente lê sobre água, a gente sempre pensa que a água, ela é para saciar a nossa sede. Esse povo está com sede, precisa de água para saciar a sede, e aí eles estão seguindo a nuvem e a coluna, e de repente chegam a um lugar de águas chamada Mara, que significa águas amargas. Como é que eu vou saciar a minha sede com águas amargas? Não tem como. Mas será que Deus não sabia? Se Deus sabia que tinha 12 fontes de águas saudáveis ali na frente, por que levá-los a uma fonte de águas amargas? Pode pegar no Google e escreva aí os benefícios das águas amargas. Você sabe
Deus sabe que é um grupo que passou 400 anos, e que segundo o livro de Deuteronômio, é uma jornada de 11 dias para eles chegarem ao destino que Deus queria entregar os mandamentos para eles. Eles tinham uma jornada de 11 dias, e Deus sabia que eles estão saindo do Egito, estão caminhando até o Monte Sinai, vão precisar de nutrientes. O sistema imunológico deles vai precisar de sódio, de magnésio, de cálcio. E qual é a água que possui esses ingredientes? As águas amargas. Deus está levando esse povo a uma fonte de cura e de saúde. Mas eles estão pensando que é para saciar a sede. E esse é o nosso problema. Às vezes a gente, quando escuta falar alguma coisa, como por exemplo, Deus está nos levando para a fonte das águas, a gente imediatamente já pensa que é água para saciar a nossa sede. Eu estive há uns meses atrás com a minha esposa em uma cidade que inclusive o pastor Sérgio, ou o pastor Hélio disse que conhece, que é a cidade de Águas de São Pedro, o menor município do estado de São Paulo. E lá é uma cidade que tem 7 tipos de águas amargas, que são consideradas águas medicinais. E tem lá as fontes, aí tem esse tipo de água com enxofre e não sei o quê. Aí está dizendo, isso aqui não é para saciar a sede, isso aqui você só pode tomar 30 ml 2 vezes na semana, porque vai limpar o seu organismo, vai fazer os seus rins funcionar melhor, o seu fígado, o baço, o pulmão e não sei o quê. Cada tipo de água tem um ingrediente que vai fazer o sistema imunológico ser fortalecido, que vai ajudar essas pessoas durante todos esses dias de caminhada no deserto a não contrair doenças. Por isso, o próprio capítulo 15, Deus vai dizer, eu sei o que eu estou fazendo na vida de vocês, eu sou o Jeová Rafá, eu sou o Deus que sara vocês, eu estou preocupado com a saúde de vocês. Mas eles não querem água amarga. Quando eles colocam a água amarga na boca, a primeira coisa que eles fazem é cuspir. Eles estão cuspindo aquilo que Deus providenciou como remédio. Será que a gente não faz isso? A gente não gosta de coisas amargas. A gente não gosta de problemas no casamento. A gente não gosta de filhos com problema. A gente não gosta... A gente sabe o que a gente quer? A gente quer que Deus, quando Ele nos chama, a gente gostaria muito assim de dizer, Deus, eu sei que tem um pacote aí, o Senhor está me chamando para fazer a tua obra, mas deixa eu dar uma olhadinha nesse pacote todo, para ver se vale a pena. Deixa eu ver. Deus chegar para José e falar, José, você vai ser o governador do Egito, você vai ser um cara que vai libertar, vai ser uma bênção para essa nação e para o mundo todo, vai alimentar o mundo. E José disse, que maravilha, mas Deus, deixa eu dar uma olhadinha no pacote. Vai ser traído, vai ser injustiçado, vai ser difamado, vai ser lançado na prisão, vai ser esquecido lá. O José ia dizer assim, estou fora, Deus, tchau. Só Deus dizer para Davi, Davi, você é o futuro rei de Israel. Que maravilha, eu vou ser o rei de Israel. Aí Deus, mas só que eu não posso mostrar o processo para você, porque se eu mostrar o pacote, eu lembro quando eu casei, eu tenho 32 anos de casado, e quando eu casei, com 3 meses de casado, eu casei aqui em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, minha esposa é aqui de Piedade, carioca, e quando eu casei, com 3 meses de casado na Amazônia, eu descobri que minha esposa tinha problema. Falei, meu Deus do céu, estou assim... Conversei, meu pastor dizia, conversa com o pastor, conversa com os pais. Eu conversei com o pastor dela, conversei com a pastora dela, conversei com o pai, conversei com a mãe, uma bênção, ela ama missões e canta e tal. Eu falei, uau, vai ser uma bênção para mim. Casei com 3 meses, ela disse, não tinha chamado para nada disso não. Tive que abortar meu processo missionário na Amazônia e liguei para os meus líderes e falei, por amor à minha família, minha esposa, eu tenho que deixar a Amazônia, e eu preciso cuidar da minha esposa, e fiquei, gente, 26 anos orando para Deus mudar a minha esposa, 26 anos, ela sempre foi uma bênção na minha vida, mas não me acompanhava, eu não gosto de viajar, eu não gosto de estar com as pessoas,
eu não tenho o dom de estar com você nesses lugares. Vai, faz a obra, eu fico aqui em casa cuidando. Aí nasceram as meninas, nasceram as minhas filhas. E aí quando eu chegava num lugar como esse aqui, com certeza a minha esposa não estaria aqui. Ela estaria concentrada nas minhas filhas, porque ela não suporta as pessoas, muita gente. Eu dizia, casei com a pessoa errada, meu Deus. Então muda, e fiquei 26 anos orando para Deus mudar a minha esposa. Aí, há 6 anos atrás, eu falei, Deus, quer saber de uma coisa? Olha só, o Senhor, estou orando todos esses anos, e o Senhor não muda a vida da minha esposa, então, por favor, muda a minha. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado assim, o maior perigo da oração é que Deus está ouvindo. Aí começou o processo de mudança. Gente, beber água amarga não é fácil não, mas é remédio. Como que tem sido extraordinário. A sociedade poderia olhar para minha esposa e dizer assim, indiferente, egoísta, antissocial, antipática. Eram coisas que eu pensava. Graças a Deus nunca verbalizei isso para ela, apenas pensava, né? Eu tenho juízo, né? E aí, uns 4 anos atrás, ela me procura lá em casa. Eu cheguei de uma viagem, ela falou, Edson, eu preciso falar com você. Olha, eu descobri qual é o meu problema. Eu vou precisar de pelo menos 1 ano de tratamento para ter uma confirmação. E eu acho que eu sou autista. E começou a me mostrar os documentos. Ela disse, eu sou. E eu falei, é mesmo, isso aqui é você mesmo. Fui vendo, é. Falei, você tem problema. Eu sempre desconfiei que você tinha problema. E aí ela fez 1 ano e pouco de tratamento. E uns anos atrás saiu o diagnóstico. E a minha esposa é autista, e hoje eu tenho aprendido uma nova linguagem, e eu sempre pensei assim, nossa, como que eu sofri todos esses anos. Hoje, se o autismo é aquilo que eles dizem que é mesmo, quem sofreu foi a minha esposa. Ela é que sofreu todos esses anos comigo, mesmo sem ter a vontade de fazer o que tinha que fazer, ela me acompanhava, se esforçava. Acho que ela foi em 37, 38 países comigo, ia para essas cruzadas. Então hoje eu olho e vejo o esforço da minha esposa, e eu estou aprendendo uma linguagem totalmente diferente, porque eu tenho uma filha com TDAH e tenho uma esposa com autismo. Aí eu chego em casa e você sabe que ambos são opostos. E quando estão as 3 com TPM? Eu arrumo agenda. Pastor, me convida aí, me livra dele. Mas você percebe nessas 2 porções, eu gostaria que para eu terminar, que essas 2 verdades ficassem bem enraizadas no seu coração. Primeiro, Deus não vai arrumar um atalho para você, para o seu próprio bem. 2 Samuel 18, versículo de número 19 em diante, tem um cara chamado Ahimaás. Cuidado com o caminho de Ahimaás. Ahimaás era amigo do rei, mas Joabe havia mandado um etíope, um africano, para levar a mensagem, mas o Ahimaás ficou insistindo com Joabe, deixa que eu vou, eu quero ir, e o Joabe diz assim, ô Ahimaás, o etíope já foi levar a mensagem, mas o Ahimaás insistia demais, eu quero ir, até que ele encheu a paciência de Joabe, e Joabe disse, então vai, pode ir então, mas o etíope já saiu na frente. E o texto diz que o Ahimaás era muito espertinho, por isso que ele queria ir. Ele conhecia um caminho, um atalho pela planície, e ele cortou esse caminho pela planície, e chegou primeiro que o etíope lá, diante de Davi,
E quando chegou aquele alvoroço todo, e o Davi disse: senta aqui, Ahimaaz. E o Ahimaaz respirou e tal. E o Davi disse: conta para mim, o que é que você viu? Aí o Ahimaaz disse: Davi, eu vi gente correndo para um lado, gente correndo para o outro. Era uma muvuca, o texto diz, era um alvoroço tremendo, gente para tudo quanto é lado. Mas eu não sei o que aconteceu, não. Isso é um mensageiro sem mensagem. Vai passar vergonha. E a gente tem muita gente assim hoje pegando o atalho, que são mensageiros sem mensagem, mas são espertinhos, dizendo: eu sei, eu conheço uma via, eu conheço um caminho mais fácil, eu conheço. Você vai ser envergonhado lá na frente. Não pegue o caminho do Ahimaaz, porque você pode até chegar primeiro pensando que é esperto, mas quando vier a tempestade você vai ver que o seu alicerce é a areia pura e não vai resistir à chuva. Mas fique no caminho de Deus. Pode demorar mais, pode cansar mais, mas quando vier a chuva, a tribulação, a luta e bater com força contra a sua casa, não cairá, porque você está firmado sobre a rocha. Então, primeira coisa, Deus não vai te levar pelo caminho mais curto. Tenha consciência disso, que é para o seu próprio bem. Segundo, Deus vai te levar para fontes de águas amargas, porque Ele precisa preparar o seu sistema imunológico, Ele precisa preparar o seu físico, preparar a sua alma, preparar o seu coração. Não murmure quando você for tomar e a água for amarga. Engula essa água, porque é cura para você, porque é só mais um dia de caminhada, tem 12 fontes de água saudável. A vitória está ali na frente. Deus está curando você. Quero convidar você a ficar em pé nesse momento, nós vamos orar. Oh, aleluia. Siga a nuvem, siga a coluna de fogo, siga a orientação do Espírito Santo, siga a palavra de Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, esta é a palavra que o Senhor vivificou no meu coração, e eu libero essa palavra sobre os teus filhos. Eu sei que a tua presença está conosco. No deserto não tem água, mas a tua presença faz a rocha jorrar fontes de água. No deserto não tem açougue, mas a tua presença faz os céus trazer as codornizes. No deserto não tem sombra, mas a tua nuvem traz a proteção. No deserto não tem aquecimento, mas a tua coluna de fogo nos aquece, Senhor. A tua presença é o segredo para a nossa vitória. Nós agradecemos porque o nosso maior tesouro é a tua presença. O Senhor não nos prometeu livrar-nos de problemas, mas o Senhor prometeu estar presente conosco, nos fortalecendo para vencer os problemas da vida, Senhor. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelos rios, não te afogarás. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, porque eu estou contigo para te livrar e te tomo pela minha mão direita, diz o Senhor dos exércitos. Obrigado pela tua palavra, que nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá, e toda língua que se levantar contra nós em juízo será condenada, porque esta é a herança dos servos do Senhor. Ainda que andássemos pelo vale e sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque tu estás conosco, e a tua vara e o teu cajado nos consolam. Nós recebemos a promessa da tua palavra e te agradecemos pela tua presença. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Que essa semana seja sobrenatural, que essa semana seja de portas abertas, que essa semana seja uma semana de milagres para a vida do teu povo. Eu os abençoo e libero essa unção sobre a vida deles, e quem recebe diga amém. E vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus.